mais um Dicas de Saúde, o programa que vai levar até vocês mais dicas, informações e conhecimentos sobre como ter uma vida mais saudável, uma alimentação equilibrada e, é claro, tudo acerca aí de saúde, igual vocês já viram aqui nos nossos programas. Hoje nós vamos falar de um tema que ainda causa muito medo, insegurança e incerteza entre as pessoas, que é a alimentação. Afinal de contas, como se alimentar bem? O que é ter uma dieta saudável? Dieta é a palavra certa ainda, inclusive, né? Então é por isso que nós estamos recebendo a doutora Hanna Sestari, que é nutricionista, e ela vai nos explicar um pouquinho sobre como a alimentação pode influenciar, né, no estilo de vida ou até ao contrário, como o seu estilo de vida vai influenciar na sua alimentação. Ainda é um tema muito complicado para o pessoal entender, para os pacientes, né, doutora? Muito obrigada pela sua presença, é um prazer te receber aqui, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Andriele, é um prazer estar aqui com você. De fato, a alimentação é um tabu, as pessoas têm medo quando se remetem à alimentação, a fazer dieta. Então, nosso trabalho é mostrar para os pacientes, para as pessoas, que a alimentação não significa restrição alimentar, não significa você deixar de comer as coisas que você gosta, de estar com as pessoas que você gosta, que muitas vezes estão envolvidas com o ato de se alimentar. Então, nosso trabalho é esse, mostrar qual que é, de fato, o papel da nutrição na vida das pessoas e como afeta o estilo de vida. Exato, e afeta muito, hein, gente? Vamos falar um pouquinho mais sobre tudo isso no decorrer do programa, mas antes disso eu tenho aqui alguns dados e informações importantes para passar para vocês. De acordo com a definição da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, a saúde mental é um estado de bem-estar em que o indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz, inclusive, de contribuir para a comunidade. Vamos entender, então, como que a alimentação pode influenciar nestes comportamentos. Inclusive, a Associação Brasileira de Nutrição destaca que uma dieta adequada possui muitos benefícios para evitar o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, mentais, digestivas, enfim, muita coisa. Afeta o corpo humano inteiro. A doutora vai poder falar melhor e com mais propriedade até. E de acordo ainda com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 4,7% dos brasileiros sofrem de compulsão alimentar. Doutora, acho que a gente pode começar a entender justamente daí. Afinal de contas, o que é uma alimentação saudável e como entender aí o limite, né, até você estar fazendo, de repente, um equilíbrio mesmo, né, dividindo a alimentação entre estar se restringindo demais e aí depois isso tudo pode virar uma compulsão alimentar. Bom, compulsão alimentar, ela é uma doença, então ela de fato deve ser diagnosticada por um médico psiquiatra. Então tem critérios diagnósticos para a pessoa de fato ter essa compulsão alimentar. Que muitas vezes as pessoas confundem, que falam popularmente no dia a dia, que a pessoa tem compulsão por doce, tem compulsão por determinado alimento, e muitas vezes não é exatamente isso. Às vezes a pessoa está passando muito tempo em jejum, não está se nutrindo adequadamente, e a pessoa acaba comendo mais numa próxima refeição. Então a gente precisa identificar de fato como é que está sendo o comportamento dessa pessoa em relação à alimentação, as escolhas alimentares dela, estão levando ela a comer um pouco mais do que ela gostaria e diferenciar de fato da doença da compulsão alimentar, onde o indivíduo acaba comendo qualquer coisa, né? Então não é um alimento em específico, como as pessoas popularmente trazem o doce, né, em específico, a pessoa come de forma compulsiva de fato, por várias horas, de uma quantidade onde uma pessoa normalmente não comeria. Então precisa também de um acompanhamento médico, principalmente psiquiatra, para dar o diagnóstico de compulsão alimentar. É grave, né, inclusive. Sim. Às vezes a gente, igual você mesma falou, doutora, no dia a dia a gente acha que é muito isso. Como muito doce, sempre após o almoço eu como um docinho, depois do jantar eu como um docinho, tenho compulsão por doce. Não é, então é uma doença que precisa sim de ajuda, né? Exatamente. E aí, como fazer, doutora, este equilíbrio, né? Como ter uma alimentação adequada e conseguir aí encaixar enfim, o dia a dia, a correria mesmo do dia a dia, que é muito difícil, que é onde geralmente a gente acaba falhando, né, gente? Falo por mim também, tá? Bom, primeiro a gente precisa ter acesso ao conhecimento. Hoje em dia, com a internet, com acesso à televisão,
a rádio hoje fala muito sobre nutrição, né? Então, o primeiro passo é você ter acesso ao conhecimento. O que eu deveria estar consumindo, né? Então, saber quais alimentos são mais nutritivos, quais são menos nutritivos, que é aí que, de fato, entra o equilíbrio, né, de consumo de determinados alimentos. Então, a gente precisa entender os grupos alimentares, frutas, verduras, cereais, proteínas, os lácteos, as gorduras, saber qual que seria a proporção ideal de consumo desses alimentos. Então, a gente tem que olhar para a alimentação e ter alimentos mais nutritivos a maior parte do tempo. Para que, ao momento que você consumir alimentos que não são tão nutritivos, que a maioria são os industrializados, os embalados, a gente consumir com menos frequência. Só que o que acontece hoje em dia é justamente o contrário. E isso muito se dá desde a época da Revolução Industrial, onde veio muito a produção de alimentos embalados, enlatados. A mulher foi para o mercado de trabalho, então ela saiu um pouco de casa, digamos assim, né? Ela deixou de estar ali presente, cozinhar para a família. Então isso influenciou muito nas escolhas e nos hábitos alimentares, muito se mudou sobre essas escolhas. Então a gente também precisa trazer atenção para isso, estar em casa cozinhando e encontrar praticidade, né, para a correria difícil de hoje em dia. Então, a gente também precisa encontrar ajustes, que a gente também auxilia os pacientes a como facilitar a rotina da pessoa de acordo com o estilo de vida dela atual. Olha, gente, esse é um ponto importante, porque, igual a gente estava falando, né, doutora, a alimentação, ela impacta em diversas áreas do corpo mesmo, e, inclusive, uma alimentação adequada ou inadequada pode afetar muito a nossa saúde, né? Então, pode, enfim, causar diversas doenças, talvez nem tanto agora, mas mais para frente, né? Sim. Nós jovens aí temos o costume de falar que, por enquanto está tudo bem. Sim. Mas o problema é mais tarde, né? E aí, o comportamento, ele é essencial para ter o sucesso no tratamento nutricional. Exatamente. Como, então, fazer essa mudança de comportamento? Então, como começar, sabe? Para dar aquele pontapé inicial e depois conseguir manter. O que seria o ideal? Bom, o que a gente traz o tratamento em si, ele não é o único fator determinante para a pessoa ter sucesso naquilo que ela deseja. Então, a pessoa precisa entender que o sucesso do tratamento, o objetivo que ela quer alcançar, está muito correlacionado com o fazer, com a adesão. Que aí entra nosso trabalho, de fato, entender como ajudar aquela pessoa a realizar, a colocar em prática aquele determinado tratamento. É como uma pessoa que está doente. Ela vai ao médico, o médico prescreve medicamento X para tomar na hora Y por determinado tempo. Se a pessoa não toma o medicamento, ela não vai ter o sucesso terapêutico. A mesma coisa, eu prescrever a melhor dieta, a melhor prescrição manipulada para aquele paciente naquele determinado momento da vida dela, e a pessoa não conseguir executar. Então, o sucesso da pessoa alcançar aquilo que ela deseja está diretamente relacionado ao fazer, à adesão. E isso está ligado também a comportamentos que a gente tem que ter e executá-los por um longo período para conquistar aquele objetivo de fato. Era isso até um ponto que eu ia tocar, doutora. Em relação assim, muitos têm vontade, né, de começar uma dieta. Na segunda-feira, então, a segunda-feira é o Dia Mundial da Dieta. Né? Na segunda-feira eu começo, eu faço uma dieta, na segunda-feira eu vou começar a academia. E aí essas mudanças acabam ficando para depois. Uhum. Então, igual você mesma acabou de citar, a intenção de querer mudar, o desejo, não basta. Não né? Basta. Precisa começar a fazer. E aí, quais são, assim, as primeiras atitudes que a gente deve começar a tomar para sair do desejo, da intenção e, de fato, concretizar e fazer? Legal. Intenção é algo que se baseia no futuro. Né? Então, se eu quero alcançar este algo no futuro, eu preciso mudar meu comportamento no presente. Então, só ter a intenção de fazer, de mudar, de fato, não vai ajudar. Então, a gente precisa identificar quais são os fatores, quais são as barreiras que estão impedindo aquele indivíduo de colocar em prática aquilo que ele deseja. Voltar a treinar, voltar a fazer marmita para a semana, para manter a dieta. Então, a gente precisa identificar essas barreiras, essas dificuldades. Então, a gente começa daí, né? Como eu vou fazer? Outro ponto importante, entre saber e fazer, são duas coisas completamente diferentes. É um caminho um tanto quanto complexo, mas dá para fazer, né, doutora? Entendendo o processo, dá para fazer. Sim.
Pode continuar então, doutora. Então, entre aí o fazer, o saber e o fazer, como que a gente sai desse ponto? Bom, o saber, conhecimento. Então, eu preciso primeiro ter acesso ao conhecimento, porque se eu não tenho acesso, como é que eu vou me questionar que eu deveria estar fazendo algo diferente? Primeiro ponto. E aí a dificuldade do fazer, porque são dois extremos. Acontece muita coisa no meio do caminho do como fazer. Então, novamente, o como fazer está justamente envolvido em identificar os estímulos, o nosso ambiente, como o nosso comportamento está sendo influenciado. Então, o que está acontecendo no meu ambiente? Quais têm sido os estímulos que estão me levando a ter determinado comportamento que estão me ajudando ou me atrapalhando? Então, esse é um ponto que faz parte do nosso trabalho também. Porque a pessoa quer fazer dieta, quer seguir, quero treinar, quero me alimentar melhor, quero dormir melhor, mas o que está me atrapalhando? A pessoa não sabe identificar o que está acontecendo no ambiente dela. Então, identificar ali as dificuldades mesmo pode ser o ponto inicial para entender o seu cenário, né, doutora? Para depois começar a aplicar. Gente, nós estamos aqui falando um pouquinho sobre isso, é claro, né? Quem tem acesso a um profissional qualificado, como a doutora Hanna, quem tem este acesso a doutores mesmo, pode consultar, é claro, os profissionais da área, mas o começar ali é pelo básico. Então, a gente está tentando dar algumas dicas para que no dia a dia a gente consiga equilibrar isso e aí depois, mais para frente, ter uma consulta com um profissional, se caso você aí de casa ainda não tenha condição. E é por isso que a gente está tentando falar um pouquinho sobre isso, né, doutora? Então, identifiquei as minhas dificuldades, entendi o meu cenário. O que está me atrapalhando é, de repente, tem uma... enfim, trabalho num horário que não é muito legal, não estou conseguindo fazer exercícios, praticar exercícios, tem um mercadinho bem na frente do meu trabalho, e aí, identificando essas dificuldades mesmo, como que a gente começa a mudar? Nós tiramos determinado comportamento, porque a restrição não é o caminho, né? Exatamente. Então, aos poucos, eu identifiquei 3 dificuldades, eu elimino uma, da onde que a gente parte? Esse é um ponto fundamental, é você identificar primeiro todos os fatores que estão te atrapalhando e listar. A partir do momento que você sabe todos os fatores que estão te atrapalhando, assim, bom, qual que é o mais fácil eu começar a mudar? Muito bom. Porque a gente quer mudar tudo de uma vez. É igual resolução de ano novo, a gente faz uma lista de 40 itens e chega no final do ano, a gente, já estamos quase no final de um ano e vem o questionamento, quantas coisas eu fiz que eu prometi que eu ia fazer? Então, a gente começa identificando todos os fatores e qual é o caminho mais fácil de eu começar mudando. Porque uma coisa que a gente começa a melhorar, acarreta na melhora de todas as outras, né? E identificar os estímulos. O que é legal a gente entender sobre comportamento? Geralmente, a gente tende a pensar que a gente faz o que faz sem razão nenhuma, mas não é exatamente assim que acontece. Toda vez que eu tenho um comportamento, alguma coisa precisou ter acontecido antes. Perfeito, doutora. Eu vou dar o exemplo de uma pessoa, eu como uma barra de chocolate todos os dias, inteira, mesmo sabendo que eu não deveria estar fazendo isso, que isso me faz mal e que está atrapalhando o meu processo de emagrecimento. A pessoa está tendo esse comportamento de comer uma barra de chocolate todos os dias, mesmo sabendo que não deveria. Eu preciso identificar o estímulo, o que está acontecendo antes ou há muito tempo, que está levando a pessoa a ter aquele comportamento. Pode ser, por exemplo, estresse no trabalho, uma demanda alta. Pode ser, ansiedade, não estou me comunicando apropriadamente com o meu cônjuge, então a gente está brigando, não estou dando conta de cuidar da casa. Então, está tendo algum estímulo estressor para a pessoa comer aquela barra de chocolate. E todo comportamento tem uma função. Então, qual está sendo a função de comer essa barra de chocolate todos os dias? Buscar sensação de relaxamento, justamente por esses estímulos estressores. Então, para ter o comportamento, eu preciso de um estímulo e esse comportamento tem uma função. E a pessoa busca a sensação de relaxamento justamente porque ela não conhece, não está claro para ela outra atividade que ela poderia estar fazendo no lugar de comer que traga a mesma sensação de relaxamento. Então, a gente precisa entender todo esse contexto, qual está sendo o estímulo, identificar o comportamento e qual está sendo a função para a gente colocar outra coisa. E aí vem a resposta para a pergunta. Então, o que eu faço? Né? Então, toda vez que a gente tira um comportamento que a gente sabe que não é adequado, a gente precisa colocar outro no lugar. Porque se a gente não coloca outro no lugar, a gente volta para o velho hábito. Nossa, doutora, perfeita a colocação. A doutora explicou de uma forma muito didática e muito clara
que não é apenas mexer na sua alimentação, né? Não basta apenas isso. Para conseguir fazer uma reeducação alimentar, que muito se fala sobre isso hoje, né, doutora? De entender, afinal de contas, como que a alimentação funciona, para aí sim você ter aquilo como hábito na sua vida, e não apenas como uma dieta pontual. Claro, né? Nós temos os nossos objetivos, emagreci, que era o que eu queria, mas como manter uma vida mais saudável. E aí, todos esses tópicos que a doutora falou, gente, já dá para começar a fazer aí na sua casa, entender, afinal de contas, o cenário que você está inserido, quais são as suas dificuldades. E igual a doutora falou, você pode começar pelo mais fácil, pelo mais simples para você. E é uma caminhada, né, doutora? Eu acho que neste ponto a gente entra até numa questão psicológica. Nós precisamos começar a fazer do simples. E não tem absolutamente nenhum problema você começar, por exemplo, tirando uma barra e comendo meia. É um passo, não é? Exatamente. Identificar quais estão sendo os estímulos para ter determinado comportamento e se questionar como você pode fazer para melhorar. Está comendo uma barra inteira? Vamos passar para metade. Não estou bebendo água na quantidade que eu deveria. Estou tomando meio litro por dia. Vamos passar para 1 litro por dia? Ah, não, 1 litro ainda é muito. Que tal 1 copo a mais? O sono está me atrapalhando. Eu percebi que quando eu estou dormindo tarde, estou acordando muito cedo, não estou tendo a quantidade de horas que eu deveria. Bom, eu vou tentar pelo menos ajustar 1 horinha mais cedo. É um caminho. Então a gente vai colocando pequenos passos, porque o acúmulo de pequenos passos é a caminhada toda. Olha só que legal. Agora, doutora, isto é falando em relação às nossas atitudes, né? O que eu posso fazer. Mas em relação ao ambiente, então quando é o ambiente que está afetando, né, a minha alimentação ou está afetando o meu processo de emagrecimento, de nutrição, enfim, então às vezes é justamente isso. Estou com um cônjuge que não está na mesma meta que eu, né? Ou de repente estou no trabalho e todo mundo sai para almoçar depois. Tenho filhos, não consigo preparar as marmitinhas, porque a gente sabe que a vida de mãe é muito corrida, a gente precisa colocar realidade aqui também, né? Sim. Então, quando o ambiente afeta o nosso estilo de vida e a nossa alimentação, e aí, o que fazer? Bom, de fato, novamente, identificar os estímulos, o ambiente. Então, nós temos 2 tipos de ambiente. O ambiente externo, que geralmente a gente remete a lugares, pessoas, elementos externos a nós. E também tem o ambiente interno, que somos nós. E nós temos variáveis dentro de nós que refletem o nosso ambiente interno, desde intestino, hormônios, neurotransmissores, emoções, aprendizados que tivemos ao longo da vida. Isso também é ambiente. E aí temos fatores de estilo de vida que afetam o nosso ambiente interno. Quais são os fatores de estilo de vida? Alimentação saudável, exercício físico, sono, manejo do estresse, ter suporte social. Então, esses fatores influenciam o nosso ambiente interno, que vão refletir como nos comportamos no ambiente externo. Então, é interessante a gente entender que esses ambientes se mesclam. E aí, os ambientes, né, o que acontece de fato no nosso dia a dia, né? O que pode influenciar o nosso comportamento, as nossas escolhas? Novamente, tem o ambiente externo e o ambiente interno. Os estímulos. Estímulos externos podem ser desde uma propaganda que você vê na TV de comida, pode ser um cupom de desconto do aplicativo de comida que baixa no seu celular na hora do almoço, pode ser você estar morrendo de fome e está na praça de alimentação do shopping que vem aquele cheiro, te dá vontade de comer. E ambientes, os estímulos internos, que podem ser desde você estar muito tempo de jejum, e aí você chega para uma próxima refeição com muita fome e come além do que você gostaria. E outro fator que acontece muito, que a gente repara na nossa prática clínica, são as emoções. As pessoas têm dificuldade de identificar o que estão sentindo e, consequentemente, dificuldade de lidar com o que estão sentindo. E isso gera um estresse para o nosso corpo. E aí, novamente, o corpo quer buscar uma sensação de se regular, uma sensação de relaxamento. O corpo precisa dessa regulação emocional. Então, tem todos esses fatores influenciando nas nossas escolhas. Então, a gente precisa entender por onde estamos passando, desde estou indo no mercado com fome, a gente coloca coisa no carrinho que não deveria. Isso é muito bom de entender, porque quem nunca, né? Exatamente. Desde o caminho que fazemos de casa para o trabalho, trabalho para casa, que a gente passa por aquela padaria, que sabe tem aquele pão de mel que você gosta, e toda vez que você passa, você vai lá e compra.
e até mesmo os hábitos alimentares das pessoas com quem convivemos. Então, a gente precisa identificar... Muito difícil, né? Exatamente. Então, a gente precisa identificar todos esses fatores para saber como minimizar os riscos da gente comer o que não gostaria de estar comendo. Perfeito. Então, a dica é a observação mesmo da sua vida, né? Entender o que está acontecendo, colocar como foco e aí começar a pontuar, de repente, o que dá para fazer e o que é possível de ser feito dentro daquele momento, igual a doutora falou, né? Nós passamos por, enfim, momentos diversos na nossa vida, às vezes momentos mais difíceis, que pode ser que a alimentação vá funcionar ali como uma compensação, né, das emoções, igual a doutora falou. E aí depois você consegue retornar para tudo isso. Então é impossível entender também que somos seres humanos e podemos errar, né, doutora? Que foi uma coisa que você falou lá no comecinho do programa. Errar, doutora, pequei na dieta. Um dia, ou aconteceu alguma situação um pouco mais complicada, não consegui lidar, descontei na alimentação. Tá tudo bem, né? Eu posso retornar para a minha alimentação normal, entendi que aquilo passou, que foi pontual, dei uma escorregada, mas está tudo bem, retornar aos hábitos. Exatamente, esse deve ser o comportamento de fato. Erro é informação, então a gente precisa prestar atenção nos estímulos no nosso ambiente, porque ele está comunicando algo. Então, se você teve um determinado comportamento, sair da dieta, comi algo que eu não gostaria, eu me planejei para fazer conforme estava programado, mas mesmo assim eu não fiz. Qual que foi o estímulo? O que aconteceu antes? Identificou? Fica mais fácil você corrigir uma próxima vez que aconteça novamente. E a gente precisa ir se expondo a esses ambientes. A gente vai errar, e errar está tudo bem. A gente não precisa se cobrar e fazer tudo perfeito, né? A organização, o planejamento, identificar esses fatores, não estão aqui para passar a mão na cabeça do nosso perfeccionismo. Errar faz parte, ajustar o plano faz parte. O planejamento alimentar, seguir uma dieta, não é para a gente fazer 100%, ficar naquele sentimento de que eu não posso fazer diferente do que está ali, porque senão gera frustração toda vez que você sai do planejamento. E isso é muito conflitante, é desconfortável, a pessoa vai acreditar que ela é daquele jeito, que ela não pode mudar, que ela não pode fazer de outra forma, porque ela não está identificando quais têm sido os estímulos que estão levando ela a agir daquela forma. Entendi. Então é isso, gente. Levem a alimentação como um caminho muito mais leve para a sua vida e aos poucos também, né? Não precisa ter nenhum extremo, igual a doutora já disse. Bom, então, doutora, para encerrar agora, 3 ou 5, enfim, quantas dicas práticas você quiser dar e puder dar para o pessoal de casa que quer ter uma alimentação mais saudável, principalmente na correria do dia a dia. Então, como planejar a alimentação no final de semana, não sei. Então, quais são aí dicas práticas que dá, de repente, para a gente começar hoje ou a partir de amanhã? Primeiro ponto é você saber o que você quer, né? E aí daí a gente parte para a organização, desde fazer lista de compras, saber que dia que você vai no mercado, ter isso planejado, porque se você vai fazendo do além, de fato fica difícil seguir. A partir do momento que você tem esse planejamento, a organização, deixar a geladeira organizada, a despensa organizada, separar um dia da semana para deixar as coisas organizadas. Por exemplo, final de semana, a gente faz a maior parte, a refeição, a mistura, e aí durante a semana a gente vai fazendo a reposição. O que está faltando, o que está acabando? Já vai se planejando novamente para colocar em prática. Terceiro ponto é identificar os estímulos. O que está acontecendo no seu ambiente que está fazendo você ter um determinado comportamento que você não gostaria. Identificar quais são eles e escolher um de cada vez para ir mudando de acordo com o que é possível com a sua realidade. Olha aí, dicas aplicáveis e reais, é claro, gente, adaptando sempre a sua rotina e a sua realidade mesmo, né? O que você e sua família, de repente, está passando. Então, olha que legal poder levar isso para dentro da sua casa e, de repente, proporcionar uma alimentação mais saudável para quem você ama, né? Para sua família, para os seus filhos, amigos, enfim, para quem está em volta. Sempre lembrando aí, né, que os erros podem acontecer e que está tudo bem um dia, né, sair para, enfim, comer ou tomar alguma coisinha com seus amigos, tá? Precisamos viver a vida de uma maneira mais leve, é claro. Então, doutora, muito obrigada por todas as informações, por mostrar para nós que a alimentação é muito mais apenas do que ingerir alimentos, né? Tem todo um cenário por trás, é um processo.
Muito obrigada novamente pela sua presença, por falar de um tema tão legal e tão importante. E aí me veio uma questãozinha agora no final, que é, doutora, agora eu queria que você deixasse um recado para o pessoal de casa, para quem está se comparando com quem está na internet. Que agora a gente tem um processo de magreza extrema voltando, o que é muito perigoso, né? As redes sociais são muito perigosas para quem está tentando ter uma rotina mais saudável, se alimentar melhor. Então, um recadinho para quem está tomando como base influencers que estão mostrando apenas o lado bom nas redes sociais. Justamente é esse ponto. A gente abre as redes sociais, as pessoas só estão mostrando o que há de bom. Elas não mostram as dificuldades dela, elas não mostram as fraquezas, os erros que elas cometem. Essas pessoas que estão na internet, elas são assim como você. Elas não são perfeitas como você acredita que é o que elas estão te mostrando. Então, de fato, as redes sociais em excesso, quando a gente não sabe usar de uma forma inteligente, ela pode prejudicar. A comparação social é algo que sempre existiu, foi algo muito importante para a sobrevivência da nossa espécie. Então, sempre vai existir, mas o excesso dela, a comparação dela, acaba prejudicando a forma como nos vemos no mundo. Então, se isso está sendo um problema para você, retire essas pessoas da sua rede social. Se o uso da rede social está sendo excessivo, até aconselho excluir o aplicativo. Então é isso, né, gente? Vamos parar de nos comparar aí com as outras pessoas, afinal, cada processo é particular e individual. Me veio essa questão aqui agora no final, gente, porque precisava falar sobre redes sociais, né? Sim. Afeta muito a vida, enfim, dos telespectadores, do nosso público hoje em dia. Então, doutora, novamente, muito obrigada por todas as informações, por estar aqui, está mais do que convidada para voltar. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Para mim é um prazer poder compartilhar o conhecimento que a gente tem com vocês também, porque com tanta informação, o que a gente faz com ela? Então, estamos aqui para contribuir com a sua vida e com a sua saúde também. É isso, então, gente. Estamos encerrando mais um Dicas de Saúde com um tema super legal. Tentamos falar aqui de maneira leve como levar tudo isso aí para dentro da sua casa. Né, como adaptar todas essas dicas e tudo que a doutora explicou à sua rotina, tá? Espero que nós possamos ter te ajudado novamente, é para isso que o Dicas de Saúde serve. Inclusive, se você tiver aí alguma sugestão de tema, alguma dúvida e quiser mandar tanto no canal da Câmara quanto no Instagram para o nosso programa, vocês podem, tá? E é por isso que vocês devem se inscrever lá no canal da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes para acessar este e outros programas também da TV Câmara. É claro, no Instagram também você pode seguir, dar a sua curtida, compartilhar com seus amigos, que lá está a Câmara Mogi das Cruzes. E aí vocês vão ficar por dentro de todos os trabalhos do Legislativo, acessando também o site www.cmmc.com.br. Tá? Por lá tem tudo que a Casa de Leis Mogiana está oferecendo e trazendo de projetos para todos vocês aí de casa, para todos nós, né? Então, novamente, muito obrigada pela sua audiência, doutora. Novamente, obrigada. Espero vocês, então, no próximo Dicas de Saúde e nos outros programas aqui da nossa programação, tá? Vejo vocês no próximo. Até mais.